Que história é essa de criança interior? Olá, seja muito bem-vindo ao Lupa. Aqui é colocada uma lupa, uma lente de aumento nas situações que pesam na sua vida, para que você possa enxergar melhor essas situações e, a partir daí, possa fazer escolhas mais conscientes para ter uma vida leve. Eu sou Erika Sandrelli, sou psicoterapeuta, e o tema de hoje é: que história é essa de criança interior? Vamos colocar uma lupa nessa história de criança interior para a gente entender do que se trata? O que é a criança interior? Por que eu preciso olhar para ela? Se eu não olhar, se eu ignorar essa criança, quais são as consequências? Todo mundo tem essa criança, como que eu posso entrar em contato com ela? Nós estamos no mês de outubro, o mês que se comemora o Dia das Crianças, as crianças que temos à nossa volta e também a criança que fomos um dia. Então, eu não vim aqui hoje para falar dos filhos. Esse vídeo não é sobre filhos, esse vídeo não é sobre as crianças que estão à sua volta. Toda vez que vem esse tema de criança é normal, né? A gente associa logo a ficar pensando nos filhos e associando aos filhos. Mas o assunto aqui hoje não é seu filho, não é sua filha. O assunto é você. Ouça o que eu estou dizendo e vá pensando na sua infância. Falar de criança interior é falar de autoconhecimento. Porque o adulto que nós somos hoje, ele foi projetado, ele foi estruturado pela criança que a gente foi um dia. E aí vem a pergunta: o que é a criança interior? Ela é uma representação de nós mesmos quando éramos criança. Dentro da gente estão os registros da nossa infância. Todos nós fomos criança e todos nós temos uma criança interior, sim. E por que é tão importante eu saber disso? Por que eu preciso olhar para essa criança? Porque foi essa criança que construiu todo o seu manual de instruções. A maneira como você pensa, como você se comporta, como você reage, como você age, a forma como você percebe as coisas que estão à sua volta, a forma como você processa os seus sentimentos. Tudo isso está escrito num manual que é só seu, um manual próprio. E quem escreveu esse manual? Você, durante a sua infância. Você escreveu esse manual. Então, se você me diz: nossa, eu sou uma mulher tão insegura, essa insegurança não começou agora na sua vida adulta. Essa insegurança vem da criança que você foi. Então, você pode ter tido pais que eram super protetores, que diziam: não corre, minha filha, que tu vai cair. Aí, as outras crianças tudo lá, correndo, brincando, e você sentadinha para não cair. Aí, o que é que você registra nesse seu manual? Você vai lá, ó. Ponto 1, letra A, não podemos correr o risco. Quem se arrisca pode cair. Só vou fazer as coisas quando eu tiver certeza que vai dar certo. Plim! Registro feito com sucesso. Mas também pode ter sido ao contrário, tá? Também os seus pais, quando eu digo pais, eu quero que você entenda que eu estou me referindo à pessoa que te criou. Em alguns casos, vai ser a avó, vai ser a tia, vai ser um irmão mais velho. É essa pessoa que criou você, o seu cuidador. Mas eu vou me referir sempre como os pais, nesse caso aqui, tá? Então, seus pais podem ter te criado de uma forma muito permissiva. Você não tinha limites. E aí, quando os pais são assim, quando eles são muito permissivos, quando eles não dão limites aos filhos, eles também criam adultos inseguros. Então, esses dois extremos, tanto pais superprotetores quanto pais largados, criam filhos inseguros. E aí, entrar em contato com essa criança interior é se apropriar desse seu manual de instrução. Quanto mais perto você chegar dessa criança, melhor você vai enxergar como foi que você registrou nesse seu manual todos os seus comportamentos, toda a sua maneira de pensar. A raiz de quem você é hoje está aí nesse manual. Então, se você é uma pessoa ciumenta, por exemplo, se você se sente sozinha, se você acha que não é boa o suficiente, parece que tem algo errado com você, lá na sua infância, aconteceram situações em que você não se sentiu amada. E aí você foi lá e fez um registro referente a isso no seu manual. Foi lá no item autoestima e registrou. Se você, por exemplo, é uma pessoa venenosa, uma pessoa maldosa, uma pessoa agressiva, né, se sente derrotada, é super crítica com você mesmo, com todo mundo, houveram situações em que você, lá na sua infância, quando estava construindo seu manual, você se sentiu desvalorizada. E aí você registrou como é que você deve ser e o que é que você deve fazer para não passar por isso novamente. Aí tem também o caso de mulheres que se sentem incapazes. Ai, sou fraca, coitadinha de mim, tudo de ruim só acontece comigo, ninguém cuida de mim. Podem ter havido situações de desamparo. Então você registrou no seu manual esse jeito de ser coitadinha, de ser vítima. Né? Ai, Erika, mas peraí, só tem registro de coisa ruim nesse meu manual? Não, gente. As coisas boas também são registradas. Aí você tem pessoas positivas, você tem pessoas autoconfiantes, pessoas com autoestima boa. Mas esses registros são a parte boa.
O que emperra a nossa vida, o que angustia a gente, o que faz a gente procrastinar, paralisar, se sentir perdida, são os registros que vieram do sofrimento, que vieram da dor. Quando a dor acontece, a criança não quer que isso se repita. Então, ela não tem maturidade para lidar com essa dor. Ela tira as próprias conclusões e aí ela estabelece as regras nesse manual. De quando existe tal situação, eu vou me comportar desse jeito, eu vou pensar dessa forma. E aí agora eu, enquanto adulto, toda vez que passo por uma situação, eu acho que sou eu que estou resolvendo essa situação. Mas na verdade, o meu inconsciente vai lá no meu manual, olha, dá uma lida, opa, peraí, isso aí a gente vai se comportar de tal maneira. Ah, pode ter raiva aí. Esse momento deixa você extremamente estressado, isso aí é uma situação terrível, é uma injustiça, e aí você vai se comportar daquele jeito. Então, qual é a vantagem de entrar em contato com essa criança? Uma das vantagens é você poder se conhecer, você poder curar as dores que você carrega na sua infância. Né? Essas dores que você fica de vez em quando remoendo, você fica aí ruminando, e aí na sua vida adulta, toda vez que acontece alguma coisa que te remete à dor, você revive essa dor, mas você revive ela com total intensidade. E é isso que vai se repetindo na sua vida. E é isso que vai consumindo a sua leveza, é isso que vai pesando, é você ficar sempre revivendo essa dor. Quando você está em contato com essa criança, você pode tratar esse sentimento e você pode diminuir esse peso. A dor original, a causa, está lá na infância. Mas enquanto você é adulta não cuida disso, você fica aí reeditando a dor. Reeditando agora, no presente. E lá no futuro você vai reeditar também, de formas diferentes, com situações diferentes, de maneira diferente. Aí você pensa até que não é a mesma coisa, não é a mesma situação. Mas tudo que está por trás, o que está fazendo você tomar determinada atitude, é uma reedição de alguma coisa que já aconteceu com você e está registrado aí, como você deve se comportar nesse manual. Então, Érica, quando é que eu devo entrar em contato com essa criança? Você sempre deve buscar esse contato com a sua criança interior. Mas e quando é que eu não devo entrar em contato? Você não deve entrar em contato sozinha, porque entrar em contato você deve, só que algumas vezes é necessário você entrar em contato com uma ajuda de um profissional. Outras vezes, você pode tentar fazer alguns exercícios, você pode fazer esse contato sozinha. Então, quando é que você não deve? Quando houve alguma situação de extrema violência, uma situação de trauma, uma situação grave, um abuso, uma tragédia. Então, em caso como esse, você precisa de um profissional para te conduzir. Porque esse profissional vai assegurar que você vai fazer um acesso a emoções fortes, você vai processar essas emoções e você vai restabelecer o seu equilíbrio. Então, se há um trauma, busque ajuda profissional. Vamos fazer uma analogia aqui. É como se você tivesse tomado uma queda. Tomei uma queda, fiz um cortezinho leve. Você pode cuidar desse corte em casa. Ou se você é mais cuidadosa, você prefere ir no médico para garantir, tirar um raio-x, não quebrou nada, fez só esse cortezinho leve mesmo, e aí você procura esse atendimento médico. Ótimo, o profissional vai verificar e vai te ajudar. Agora, se você tomou essa queda aí, teve um corte lá profundo, você não vai pegar uma agulha e uma linha em casa e costurar para poder fechar esse corte, não é? Por favor. Então, o que é que você tem que fazer? Você vai buscar um profissional habilitado para isso. Então, fazendo essa analogia, o corte raso é quando a gente tem tristezas, tem mágoas, mas não houve uma certa situação de tragédia, uma situação extrema na nossa vida. Porque quando tem essa situação extrema, muitas vezes, primeiro a gente já tem um bloqueio, a gente não consegue nem lembrar. E aí, ao tentar sozinha ficar lembrando disso, pode ser que venha à tona essa imagem, pode ser que venha à tona sentimentos e você não consiga restabelecer depois, sair desse momento ali de trauma, de emoção muito forte. Então, se houve isso, procure um profissional. Se não houve, é ótimo que você queira procurar um profissional também, porque, como eu disse, às vezes tem coisas que a gente não lembra, tem lembranças que estão escondidinhas aí. O profissional vai te ajudar a chegar até essas lembranças que você pensava que não tinha nenhuma influência na sua vida. Érica, tem outro ponto. Eu tenho medo desse contato com a minha criança interior. Tu tem medo de quê, mulher? Tu tá com medo de botar a mão no vespeiro? Tá com medo de abrir uma caixa de Pandora e de não conseguir dar conta? Se você tem medo, é porque tem coisa aí. É porque a sua criança tá gritando, ela tá te futucando, ela tá pedindo a sua atenção. E aí, o que é que você tá fazendo? Tá dando as costas. Meu amor, se você tá dando as costas para você mesmo, o que é que vai acontecer com o seu sentimento em relação aos outros?
Como é que você vai se sentir amada? Como é que você vai ter boa autoestima? Como é que você vai se relacionar bem com os outros se nem você está olhando para você mesma? Nem você está se dando atenção. Se tu tá com medo, mulher, eu tô aqui para isso, tá? A gente marca o atendimento online, eu e você. A gente encontra com essa criança, a gente nutre essa criança do que ela precisa e você vai ver que é uma experiência fantástica. Não só eu, existem vários profissionais que também fazem esse acesso. Então, se você tem essa vontade de encontrar com sua criança interior e gostaria de uma orientação para fazer isso, é excelente. Faça isso. Eu vou contar um caso para vocês de uma moça que eu atendi. Eu gosto sempre de trazer uma história real porque a gente aprende, né, com a história do outro. Então, essa moça, ela tinha uma baixa autoestima, ela se sentia insegura, ela se achava feia, ela se sentia inferior aos outros e ela tinha de vez em quando uns ataques de tristeza e começava a chorar do nada. Sabe aquele choro descontrolado, uma angústia que dá um aperto no coração e ela começava a chorar. E aí nós fizemos uma sessão de criança interior. E sabe onde é que estava a raiz? A raiz dessa angústia, a raiz dessa coisa que vinha à tona, né? Aquela criança que chegava e gritava e mostrava para ela: eu tô aqui, eu quero que você me veja. E ela não sabia nem o que era. A raiz estava nas brincadeiras que o irmão mais velho dela fazia. Ele dizia que ela foi achada no lixo, que ela era adotada, que ela não se parecia com ninguém da família, que a família era bonita e que ela era feia. Só que esse irmão nunca teve a intenção de magoá-la. Para o irmão, era divertido, era coisa normal, perturbação de irmão. Quem tem irmão sabe como é que é perturbação de irmão. Não tem intenção de machucar. E ela também via isso como uma brincadeira. Ela, como adulta, quando vai aí reúne a família, ela sempre contava sobre isso. Ah, que é para ele dizer que eu era achada no lixo, dizer que eu era mais feia, e dava risada. É história de família, virou história de família, história engraçada. Só que, enquanto criança, ela não sabia que isso estava sendo registrado, internalizado por ela. Ela não sabia a repercussão dessa brincadeira nela. Então, o que é que essa criança acreditou? Acreditou que ela era mais feia, que ela não merecia ser amada, que os outros eram melhores do que ela. Então, essa criança fez esse registro, isso foi reverberando na vida adulta dela, ela não sabia onde estava a causa e ela nem dava importância. Então, naquele dia que a gente fez a sessão, isso veio à tona. A mágoa foi processada. Ela passou a ter consciência. Quando você passa a ter consciência, é como se você tivesse acabado de conhecer o seu inimigo. E agora que eu sei quem é o meu inimigo, eu sei como é que eu vou fazer para lidar com ele. Aí eu vou ter estratégias para poder seguir uma jornada para vencer esse inimigo. Então, a partir daquele momento, ela começou a reescrever aquele item do manual dela. Ela descobriu essa crença que ela tinha, ou seja, aquilo que ela acreditava de forma inconsciente que era pura verdade, e isso era o que estava ditando as regras da vida dela. Então, a partir do momento que ela tomou consciência, é como se ela tivesse pego a chave nas mãos dela e disse: não, agora quem abre e fecha essa porta sou eu, quem assume o comando a partir de agora sou eu. E aí tem um alerta importante: é que a criança interior que habita em todos nós tem emoções a curar em relação aos pais. Isso mesmo. Todos nós temos alguma questãozinha aí com os nossos pais, das mais leves às mais graves, às vezes uma bobagemzinha, mas a criança registrou com um nível extremo. E às vezes você não tem consciência disso, né? Como o caso aqui que eu contei para vocês. Então, as coisas que nós registramos em relação aos nossos pais são as mais importantes. Porque, enquanto criança, a gente se vê através dos olhos dos nossos pais. Então, eu sei, ai meu Deus, eu amo muito meu pai e minha mãe, não tem problema nenhum, que é isso, que bobagem. Não se trata disso, gente. Sabe? Não é porque a gente ama uma pessoa que a gente não vai ter raiva, que a gente não vai ter rancor, que a gente não vai sentir culpa em relação a ela. E a gente sente justamente porque a gente ama. Se não amasse, a gente não ia ter sentimento nenhum. Então, tem muita coisa escondida de mágoa que a gente tem com os nossos pais, mesmo para quem teve pais amorosos, pais cuidadores. A nossa criança, ela tem assim um monte de perguntas que não tiveram respostas. E essa criança foi lá no manual e ela mesma respondeu a essas perguntas com a maturidade que ela tinha. A maturidade infantil, uma imaturidade infantil, na verdade, né? Então ela registrou tudo, como ela percebeu, como ela conseguia dar conta daquilo para poder ela ir adiante. Então tem um monte de registro que agora,
que nós somos adultos, nós precisamos rever esses registros, nós precisamos ter consciência deles, nós precisamos reeditar este manual, colocar mesmo a lupa para enxergar as letrinhas miúdas que a gente escreveu, para poder a gente saber quais são as nossas regras, como é que a gente está lá escrito no manual, como é que a gente funciona. E é isso, gente. É por isso que a gente deve entrar em contato com a nossa criança interior. É autoconhecimento e é modificar o que a gente precisa modificar agora, na vida adulta. Se eu tô aqui batendo cabeça na minha vida adulta, eu tô cheia de problemas em relação a mim mesma, eu tenho mágoa, eu tenho rancor, eu tenho tristeza, eu tenho um sentimento de vingança, e eu tô olhando para isso como se isso estivesse acontecendo agora, como se todos esses problemas fossem uma coisa recente, eu preciso ter cuidado. A raiz, o cerne de como eu aprendi a ver as coisas, como eu aprendi a perceber as coisas, tá lá na minha infância. Hoje eu sou adulto, mas isso não quer dizer que eu amadureci. A maturidade nem sempre vem com a idade. A gente fica adulto, a idade cronológica segue, mas a nossa idade emocional e mental nem sempre acompanha. E principalmente a nossa idade emocional. Tem muito adulto aí hoje agindo como criança. Tem muito adulto aí hoje sentindo e processando suas emoções e todas as situações que acontecem na sua vida como se ainda fosse aquela criança. Por quê? Porque vai lá, consulta no seu manual e é daquele jeito que a criança disse que é para ele reagir. É daquele jeito que ele vai responder, daquele jeito que ele vai agir em determinadas situações. Então, meus amores, eu espero ter esclarecido que história é essa de criança interior. Tem muita coisa para a gente explorar sobre esse tema e podem fazer perguntas aqui nesse canal, podem mandar perguntas para mim no Instagram. Me sigam no Instagram. No Instagram eu sempre estou postando vídeos em relação a isso e também fazendo a série do Lupa pelo Insta, pelo Facebook e aqui no YouTube. Então, um abraço quentinho. Obrigada por assistir esse vídeo e até o próximo.